do modelo CLT para o empreendedorismo. E foi aqui que eu encontrei, né, a aromaterapia, foi nessa transição de carreira que eu me deparei com os óleos essenciais. Então, eu entrei na do Terra pelo produto para vencer ali uma crise de ansiedade, para sair de um medicamento. Estava com início de síndrome do pânico, acabei me apaixonando pelo produto, pelo modelo de empreendedorismo, e aqui estou eu, né? E hoje, gente, para quem não sabe, as quartas-feiras são muito especiais porque nós temos aqui aulas totalmente gratuitas de aromaterapia, sempre com algum especialista em aromaterapia. E hoje, na verdade, nesse mês de março, no mês das mulheres, nós falaremos cada quarta-feira sobre um tema diferente. Então, hoje será um tema muito especial, porque, como todas nós mulheres sabemos, em cada fase da nossa vida, a gente passa por sentimentos diferentes, a gente passa por questões diferentes, e é exatamente sobre isso que nós falaremos hoje. Mas, para dar continuidade aqui no nosso Fala Doc, eu vou chamar uma pessoa extremamente especial, ela que é uma líder incrível, mentora de mulheres, né? Mentora de mulheres, e que vem fazendo um trabalho incrível aqui dentro da Do Terra, uma pessoa a qual eu me inspiro muito e acredito muito. Então, me ajudem a recebê-la como ela merece, com aquela salva de palmas. Aline Demarque, vem para cá, amiga. Agora sim, boa noite, gente! Boa Boa noite, boa noite. noite, Gabi, maravilhosa! Gente, que delícia estar aqui para a gente falar, né, nesse mês de março, mês das mulheres, um mês dedicado para nós. Então, você que é convidado, como a Gabi falou, toda quarta-feira nós temos aulas com aromaterapeuta, com médicas, dentistas, farmacêuticas, e esse mês será dedicado para nós mulheres, tá? Então, participem, aproveitem esse mês. E eu estou muito feliz por estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, sou farmacêutica de formação. Eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, sempre com medicamento, mais voltado para a área alopática mesmo. E em 2022 foi quando eu conheci, gente, essas maravilhas aqui, os óleos essenciais. E eu entendi que a cura está na natureza, né? Então a gente não está aqui para inventar moda, a gente não está aqui para falar, né, de está na moda usar óleo essencial. Não, na verdade a gente está aqui para resgatar nossa essência, a gente está aqui para falar da natureza, o que Deus deixou para gente. E nós mulheres, né, durante um mês nós passamos por vários períodos, né, hormonais ali, então a gente tem de fato, quem já ouviu aquela música Mulher de Fases? Acho que todo mundo, né? Eu lembro que eu ouvia, eu não entendia muito. Acho que só a Sandrine que não, mas tinha uma música aqui, Sam, na nossa infância, que falava de mulher de fases. Que um dia ela estava bem, no outro dia ela estava mal, um dia ela sorria, daqui a pouco ela estava chorando. E eu lembro que eu cantava aquela música, eu nem entendia muito. Hoje eu entendo perfeitamente aquela música, tá? E realmente nós somos mulheres de fases, só que a gente pode passar por essas fases, gente, de maneira mais tranquila. A gente não precisa um dia tá ótimo, no outro dia tá lá para baixo. A gente pode sim ter esse controle emocional, ter esse controle físico através das plantas, através dos óleos essenciais. Então é sobre isso que a gente vai falar. Já estou com o meu papel e com a minha caneta aqui, né? Papel e caneta aqui na mão, porque eu também estou aqui para aprender muito com ela, que é a nossa dentista, a nossa especialista de hoje, que vai trazer detalhes de como que a gente passa essa fase de maneira mais tranquila. Então vem aqui compartilhar com a gente a nossa queridíssima Célia Ico. Boa noite, amiga! Boa noite! Como é bom ser edificada por essa mulher que eu admiro tanto, uma inspiração para todos nós, inclusive hoje, né? Diante de tudo que vem acontecendo, todo mundo tem seus dias de altos e baixos, e mesmo assim, prova que é uma diamante e está aqui com a gente, né? Então, gratidão, Aline, gratidão, gratidão a você que veio aqui numa quarta-feira de cinzas. Então, uma salva de palmas para você que se dispôs a aprender um pouquinho mais, né? Então, vamos lá.
Eu vou pedir licença, então, para compartilhar. Já já eu vou me apresentar mais adequadamente dentro, né, da minha apresentação. Eu fiz algo muito especial para vocês e realmente espero que você esteja com papel e caneta na mão, porque tem muita informação relevante para nós mulheres. Vamos lá. E tá, compartilhou aí? Compartilhou, mas então tá a tela cheia. Tá. Eu já vou expandir a tela, ok? Agora sim, perfeito. Então, perfeito. Vamos lá. Vamos falar hoje não só das fases da mulher como no ciclo, mas também nas fases da vida, né? Então, a gente começa lá com uma bebezinha, e a gente vai virando uma menininha, tal, para adolescente. Vamos falar também nessas fases. Então, quem sou eu? Eu sou a doutora Célia Ivo, cirurgiã dentista de formação, formada especializada pela Unicamp em tratamento de canal. Eu sou mãe da Sayuri, uma adolescente não, já uma mulher, né, de 21 anos, para a gente mãe sempre é criança, né? E filha da Yoshiko. Também sou modelo, para quem não sabe, palestrante hoje, empreendo com a doTERRA, a empresa de óleos essenciais, a maior empresa de óleos essenciais do mundo. Então, eu também tenho várias fases. Aqui, minha fase de modelo, minha fase palestrante, minha fase filha e mãe, né? A minha família, minha querida mãe e minha filha. E hoje, o que que aconteceu? Que uma dentista se transformou de repente numa empreendedora. Por que, doTERRA? Porque quando eu fui apresentada a esses óleos essenciais, de repente transformou a minha vida e da minha família, mas de que forma? A minha mãe, ela tinha Parkinson, né? A minha mãe, ela estava numa dificuldade de andar, de se locomover, de se alimentar, e eu fiquei sabendo dos óleos essenciais, e de repente, quando eu comecei a usar da forma correta, que me ensinaram, a doutora Ludmila, querida, me ensinou, quando foi ela de repente estava fazendo coisas que há anos que ela não fazia mais. E isso foi uma alegria tão grande, tão transformadora na minha vida, né? E de repente a minha mãe, que não queria nem sair de casa, começou até a participar, né, das reuniões, dos eventos. Ela ia comigo, era uma felicidade não só para mim e para ela também. Além disso, melhorou muito a minha questão emocional também, porque vocês imaginem, eu parei de trabalhar para cuidar dela, né? Então, quando aconteceu tudo, eu me vi também num processo emocional muito complicado. E os óleos essenciais foram, assim, a minha salvação. Então, realmente, o que eu senti de transformação na minha vida e da minha família, eu queria para as outras pessoas. Então, eu comecei a compartilhar e transformar outras vidas. E me deu o quê? Uma liberdade que eu buscava há muito tempo, porque uma dor que o dentista tem, gente, é ficar preso na salinha. Era uma coisa que estava me incomodando muito. Eu não queria mais ficar só dentro da salinha, eu queria ajudar mais pessoas, mas sem ter que ficar presa, né? Então, eu queria uma liberdade de tempo, uma liberdade geográfica e financeira. Não que a odontologia não tivesse me trazido, sim, mas eu tive alguns insights. Logo que eu conheci o plano de negócio da doTERRA, eu fiquei assim, comparando uma coisa com a outra, sabe? Odontologia com a doTERRA. Na odontologia, quando eu comecei lá no meu início, recém-formada, o custo para eu abrir um consultório era o valor de um carro zero, mais ou menos. E na doTERRA, meu investimento inicial era menos que um aluguel, muito menos. O custo de manutenção mensal do meu consultório era R$ 6.000. Então, eu tendo paciente ou não tendo paciente, eu tinha aquele custo.
E hoje, aqui na Doterra, meu custo de manutenção mensal é o mesmo do que eu entrei. E, na verdade, eu ganho bônus que nem isso eu tenho de custo de manutenção mais. Funcionários, eu tinha, tendo cliente onde eu tinha que pagar os funcionários. E na Doterra não tem funcionário, não tem cargo. Eu Lá na odontologia, eu não tinha liberdade geográfica, porque se eu parasse de trabalhar, né, eu só ganhava se eu estivesse ali na salinha trabalhando. E descobri que na Doterra, mesmo cuidando da minha mãe em casa, ou no hospital, ou no pronto-socorro, qualquer lugar que fosse, se eu fosse viajar, eu poderia estar trabalhando. E a liberdade de tempo também, eu poderia trabalhar na Doterra a hora que eu quisesse, organizando o meu tempo, fazendo em home office. E na odontologia, não. Eu tinha que cumprir aquele horário se eu quisesse ganhar dinheiro. E eu trocava meu tempo por dinheiro. E aqui na Doterra eu descobri uma renda passiva. Então, assim, o tempo para eu me formar, iniciar o trabalho, eu tinha 5 anos de formação, mais a especialização. E aqui não, a gente enquanto a gente está aprendendo como é que funciona, a gente já está ganhando, sabe? E o tempo de retorno do meu investimento inicial, que era aquele carro zero, nossa, levou anos para eu ter retorno disso. E aqui não. Logo no primeiro mês eu já tive retorno do meu investimento. E lá na odontologia eu tinha um teto, né? De ganhos limitados. E aqui eu não tenho teto. Eu posso, conforme o meu trabalho. Então, isso foi o que me chamou muito a atenção. Mas vamos ao que interessa, que vocês querem saber dos hormônios, né? E vamos saber das principais fases da mulher na vida. Porque a gente sabe que todo mês a gente tem oscilação de hormônio. Mas na fase, assim, da vida, como é que começam os hormônios, né? Começa na puberdade, quando começam as mudanças hormonais e os desenvolvimentos dos caracteres sexuais, início da menstruação. O ciclo menstrual, né? Ele vai preparar o corpo para uma possível gravidez. Aí a próxima fase é uma gravidez, então os hormônios começam de novo a ter aquelas mudanças, né? Progesterona, o estrogênio, FSH, LH, etc. Ocitocina, tudo começa aquela monte de cascata hormonal. Depois vem a fase do pós-parto, que tem as mudanças após o nascimento do bebê e podem afetar aí muito o humor e a saúde da mulher. Tanto que tem muita mulher que tem aquele baby blue, que é aquela fase de depressão pós-parto, né? E aí se passa o amadurecimento da mulher e chega na fase de perimenopausa. O que é a perimenopausa? É o famoso climatério, que é a fase de transição para a menopausa, começa aquelas flutuações hormonais. Então, tem época que o hormônio está ok, tem época que cai, e aí começam os sintomas de ondas de calor e aquela instabilidade de humor, né? Então, todos aqueles sintomas que a gente, como mulher, sabe como a gente sofre. E, por fim, a fase da menopausa, que é realmente quando para a menstruação, que é depois dos 12 meses que você parou de menstruar, então a diminuição dos hormônios. E o que a gente pode fazer, né? E afinal de contas, o que são os hormônios? Os hormônios são substâncias químicas que eles são produzidas pelas glândulas endócrinas e são liberadas no nosso sangue, que desempenham um papel essencial em várias funções. Eles regem o corpo da mulher, né? E eles regulam vários processos, como o metabolismo, o crescimento, a reprodução, nosso humor. E qual é a importância? Eles são cruciais para a gente. Por quê? Porque eles regulam diversas funções do nosso corpo. E sem eles, a gente não consegue nem estar dentro da casinha. A gente começa a ficar fora da casinha, né? Então, é importantíssimo tanto para a parte emocional quanto física, né? Então, nosso humor depende muito dos hormônios e a nossa saúde óssea, inclusive, porque sem estrógeno, quando cai o estrógeno, a gente começa a ter perdas ósseas e a famosa osteoporose.
Aqui estão os principais hormônios que que as mulheres têm, né? Então, o estrogênio, que ele é crucial no desenvolvimento, na regulação do ciclo menstrual e manutenção da saúde óssea, como eu falei para vocês. Então, quando começa a cair o estrogênio, começa a dar secura vaginal, perda óssea, alteração de humor, perda de libido. A progesterona, ela é essencial na gravidez, principalmente, porque ela vai preparar e manter o útero, né? E regular o nosso ciclo. Então, quando reduz, a gente começa com aquelas crises de insônia, ansiedade, a gente fica irritada, que tudo a gente acha tudo ruim, né? A testosterona. Mulher tem testosterona? Sim, nós temos testosterona, logicamente, numa quantidade menor que nos homens, mas ela é importantíssima. Por quê? Porque ela que dá a energia, a força, a vitalidade, o bem-estar geral, aquela vontade. E não é só a vontade na hora de fazer, né? Mas também a vontade para a vida. A libido não é só questão sexual. A libido é aquela vontade de viver. Então, sem testosterona, a gente fica lá desanimado, tá? O cortisol é o hormônio do estresse. O cortisol ajuda a regular a resposta do nosso corpo ao estresse. Então, ele regula, na verdade, praticamente tudo. Quando a gente está com um cortisol desregulado, ele acaba desregulando todos os outros hormônios. Então, por isso que ele é importantíssimo na nossa vida. E a gente vai ver mais para frente, quanto à questão da nossa saúde, de no geral, né? O quanto o nosso sono, a nossa alimentação, o nosso estresse afeta nosso nível de cortisol. Hormônios da tireoide. Não vou falar muito sobre a questão do tireoide, e eu vou, assim, levantar uma questão muito importante. Não é porque nós estamos falando que tem vários óleos que ajudam e vários hormônios que você não precisa ir ao médico, tá? Ir ao médico, no seu ginecologista, no seu ginecologista, e para os homens, por urologista, é importantíssimo para você saber como é que está a sua saúde, né? Sem fazer exames, a gente não tem como saber como que estão os nossos níveis hormonais. E só um médico é que pode avaliar a sua situação, tá? Então, aqui nós vamos colocar vários óleos, vários produtos que podem auxiliar nessas questões, mas nunca, nunca deixe de buscar o auxílio do seu médico, ok? Temos aqui a insulina, que ela é também muito importante, que eles regulam os níveis de glicose no sangue, e se você não está com a sua insulina também regulada, você pode ter diabetes tipo 1 ou tipo 2. O FSH e LH também não vou falar agora, porque ele, na verdade, ele vai ser mais importante na questão da gravidez ou de você fazer uma reposição, né? Então, assim, essa parte eu vou deixar mais para os médicos. A gente vai falar mais da questão do estrogênio, da progesterona, da testosterona e do cortisol. A ocitocina é conhecida como o hormônio do amor ou do abraço. Ela é liberada principalmente quando a mulher está amamentando, tá? E ela também é muito importante na ligação social, né? Então, assim, quando a gente abraça, então aquela sensação gostosa que a gente tem quando a gente abraça uma pessoa, isso eleva os nossos níveis de ocitocina e também diminui o cortisol. Quais os fatores externos que afetam os hormônios? Um sono ruim, um estresse elevado, uma alimentação inadequada e a falta de exercícios físicos. Então, os óleos essenciais podem ajudar muito nessa questão de sono e estresse, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas a parte do estresse a gente vai deixar para um dia especial que vai falar só sobre as emoções.
A falta de exercícios físicos, ele vai afetar no quê? Ele vai ajudar a agravar a perda óssea e também o ganho de peso e vai piorar o estado emocional, porque quando a gente faz exercício físico, ajuda também a melhorar a nossa disposição e reduzir o cortisol. Vamos falar então um pouquinho da menopausa. Então, relembrando, a perimenopausa é o climatério, um pouquinho antes, né, da fase de que cessa realmente a menstruação, e a menopausa é quando já tem pelo menos 12 meses que a mulher está sem menstruar. E como os óleos essenciais podem ajudar nessa fase? Eles vão ajudar no sistema nervoso e endócrino, auxiliando na regulação hormonal, na melhora do sono e no equilíbrio emocional. E afinal de contas, o que são os óleos essenciais? Eles são compostos voláteis, quer dizer que eles evaporam. Então, não deixe o seu vidrinho de óleo essencial aberto, que ele vai evaporar, ainda mais esse calor, né? Os compostos são retirados de várias partes das plantas, flores, folhas, raízes, tronco, e podem ser usados de três formas. Forma aromática, quando a gente pinga na mão e inala, ou num difusor, ou num colar difusor, né? E ele vai diretamente do seu sistema olfatório para o seu sistema límbico. Então, vocês já devem ter ouvido falar de uma anestesia inalatória. Então, a anestesia inalatória, a pessoa inalou, ela já apaga. Por quê? Porque o nosso sistema olfativo está ligado direto no nosso cérebro, né? Pode ser feito por uso tópico, quando a gente pega algum rolon, eu já estou com um especial aqui, eu vou falar dele também. Então, a gente passa, né, ele aqui e ele penetra na pele, vai demorar um tempo para ele poder penetrar na pele. Como eles são voláteis, se ele não tiver carreado, ou seja, diluído num outro óleo vegetal que segure esse óleo volátil na pele, ele vai evaporar e não vai fazer o efeito que a gente quer. Então, ele necessita sim ser diluído e carreado quando ele é para uso tópico. No caso de ingestão, a gente tem que ficar bem atento, porque somente os óleos essenciais do Terra têm a certificação de óleos puros, 100% puros. Eles passam por mais de 50 testes antes de chegar na nossa mão. Isso foi uma coisa que me deixou muito tranquila, eu como pesquisadora que era, né? E quais a gente pode usar nessa regulação hormonal? Para o estrogênio. Então, são vários óleos que a gente pode usar. Um deles, e o mais famoso, é o gerânio. O gerânio, ele tem muitas propriedades. Ele é estrogênio-like. O que é estrogênio-like? Ele vai fazer como se fosse, ele vai imitar o estrogênio dentro do nosso corpo. Então, a gente pode tanto inalar, quanto a gente pode fazer algum produto com ele. Eu gosto muito de fazer desodorante com gerânio, e eu coloco uns outros óleos também para ajudar. A gente pode usar no cabelo, porque ele ajuda muito a hidratar o cabelo também. Pode ser feito um creme, tá? Então, ele tem muitas propriedades antioxidantes, antimicrobianas, anti-inflamatória. Ele ajuda a equilibrar. Então, assim, ele alivia sintomas de TPM, da menopausa. E por ele ter uma pequena porcentagem de linalol, que é o mesmo fitoquímico presente na lavanda, ele também é conhecido por suas propriedades calmantes e relaxantes e ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade. Ele também tem um pouquinho de mentona, então ele também tem propriedades analgésicas e anti-inflamatórias e ajuda a aliviar dores e desconfortos. Então, para quem tem cólica, é maravilhoso. A salves-clareia, ela é muito conhecida também. Ah, esqueci de falar. O óleo de gerânio é conhecido como óleo da mulher e também é conhecido como óleo do alto amor, tá? O Clariceja, a salves-clareia, ele também é um estrogênio like, ele ajuda muito a aliviar os sintomas de TPM. A mesma coisa, alterações de humor, retenção de líquidos, alivia muito
os sintomas da menopausa, como as ondas de calor, a sudorese. Sudorese é quando você fica suando, isso é sudorese, tá? E outros sintomas da menopausa. Ajuda a reduzir o estresse, ele tem propriedades calmantes e ele melhora o humor, tá? Alivia as cólicas, porque ele tem propriedades antiespasmódicas. O que é antiespasmódica? É aquela dor de contração, né? Então, ele é analgésico também, então alivia muito as cólicas. Você fazer uma misturinha aí com gerânio e salvia-esclareia é fantástico. Outro óleo muito bom para a gente fazer um blend. Blend o que é? Mistura, tá? Fazer uma mistura de óleos para aliviar os sintomas da menopausa é o fênel ou erva doce. Ele também tem propriedades estrogênio-like e pode aliviar todos esses sintomas, como esses dois óleos que eu também falei. Além disso, o funcho ou erva doce, eu não sei se vocês chegaram a tomar ou ouvir sobre o chazinho de erva doce para eliminar gases, né? A minha avó falava isso, que a erva doce ajudava a eliminar gases, inchaço e outros problemas digestivos. Ele ajuda também na diurese, então ajuda na retenção de líquidos. E tradicionalmente o funcho tem sido usado muito para aumentar a produção de leite. Mas cuidado, as mamães, tá? Usa muito diluído e longe do bico, porque o bebê não pode estar em contato com a erva doce, porque ele tem essa ação estrogenilar, tá? O patchouli, olha o tanto de propriedades que tem o patchouli. Ele tem muitas propriedades relaxantes, calmantes, tanto que ele é muito parecido com a lavanda, até a florzinha dele é bem parecida com a lavanda, né? E ele propicia aquele aterramento, aquela estabilidade emocional, ajuda muito na questão de acne, dermatites, para a pele, ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele tem propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Ele ajuda a promover a regeneração celular. Então, para aquele seu blend de pele, junto com o olíbano, ele é fantástico. Ele é muito conhecido também por suas propriedades afrodisíacas. Então, ele pode ajudar a aumentar o humor, a libido e a melhora da saúde sexual. Melhora a autoestima, o que isso, lógico, vai aumentar a libido. E também tem propriedades antifúngicas, antibacterianas e ajuda a melhorar a circulação sanguínea e a retenção de líquidos. Olha quanta coisa um único óleo pode fazer por você. E aqui está o nosso querido Ylang Ylang, para quem nunca ouviu falar, também é chamado óleo da libido. E ele tem uma propriedade muito interessante que ele melhora a questão cardíaca. Então, para quem tem problemas assim de pressão alta, ele ajuda muito, tá? Ele ajuda muito a aumentar a libido e a melhorar a saúde sexual. Ele acalma ao mesmo tempo que ele vai. Por que que fala assim: "Ah, mas Célia, como assim, né? Ele vai aumentar a libido, mas ele acalma". É porque muitas vezes você está sem libido porque você está estressada, né? Então, quando você fica mais tranquila, mais relaxada, você consegue estar disposta, né, para aqueles momentos. E ele possui também propriedades assim hidratantes e seborreguladoras, quer dizer, ele regula a gordura da pele, tá? Então ele vai ser bom para a saúde de pele e cabelo. Ele ajuda muito na regeneração celular, fora que assim, ele tem um cheiro maravilhoso. Ele é muito usado na perfumaria. Agora, para a regulação hormonal de progesterona, quem sabia aí que o tomilho, sim, o tomilho, essa especiaria que a gente coloca na comida, ele ajuda na regulação hormonal de progesterona.
Olha só, o tomilho, ele tem fitoestrógenos. Fitoestrógenos são compostos que imitam os efeitos do estrogênio no corpo e pode ajudar a regular os níveis hormonais e a aliviar os sintomas, né, como alteração de humor e menstruações irregulares. Ele ajuda no aumento da produção de progesterona e ajuda também na questão da manutenção da gravidez. Ele ajuda na redução do estresse, ele ajuda na saúde digestiva, ele tem propriedades anti-inflamatórias, antimicrobiano potente, só que ele é um óleo que tem que tomar muito cuidado, porque ele é um óleo muito forte, a gente chama de óleo quente. Então tem que tomar muito cuidado com ele, tem que usar muito diluído. Também ajudam na regulação hormonal da progesterona o gerânio claricege, tá? Com todos aqueles benefícios que a gente viu anteriormente. Para ajudar a regular a testosterona, tem um óleo que é especial. Ele já achei assim, artigos científicos falando que ele ajuda no aumento e equilíbrio da testosterona. Ele ajuda na regulação da glândula adrenal, é responsável pela produção de precursores da testosterona. Então, eles ajudam na modulação do equilíbrio do eixo HHA, que é a hipotálamo, hipófise e a adrenal, e com isso ele impacta muito na produção desse hormônio. Ele ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, ele diminui com isso os níveis elevados de cortisol. Os níveis elevados de cortisol, logo a gente vai ver que eles podem suprimir os hormônios sexuais, tá? Ele tem um efeito afrodisíaco e de conexão emocional. E também para ajudar na regulação hormonal da testosterona, nós temos aqui. Eles vão ajudar no aumento diretamente? Não. Eles vão auxiliar indiretamente na regulação da testosterona. Por quê? Eles vão ajudar na energia, vão diminuir a fadiga e vão melhorar a disposição física e mental. Então, quando você tem mais disposição para fazer um exercício, no exercício físico você aumenta seus níveis de testosterona, tá? E o Black Spruce, ele é chamado de óleo da alta performance. E por que que ele auxilia? Por conta dos monoterpenos que eles têm dentro dele, eles podem apoiar a produção de testosterona e também diminuir a resposta ao estresse. Também melhora a vitalidade, foco e resistência física. Fora que ele tem um perfume assim maravilhoso. Eu falo que é cheiro de homem. Eu acho ele uma delícia. O gengibre, por que que o gengibre ajuda? Porque ele aumenta a circulação sanguínea, então ele estimula a libido por conta desse aumento, né, de circulação. Então ele aumenta a disposição, aquece o corpo e melhora a energia sexual. O cinnamon bark é a canela, a casca da canela. Por que que ele vai ajudar? Ele tem cinnamaldeído, que pode melhorar a sensibilidade à insulina, que é um fator muito importante na produção de testosterona. Então, se você tem diabetes, já é um indício que vai ter provavelmente um problema aí na fabricação, na produção da sua testosterona. Então, olha como é importante que tudo esteja funcionando, né, adequadamente e tudo engrenado, digamos assim. Você não pode ter um hormônio muito alto, outro muito baixo. Não, tudo tem que estar ajustado. Temos também aqui dois óleos que são dois meus queridos, porque foram os dois óleos que ajudaram minha mãe na questão do Parkinson. E por que que eles vão ajudar? O frankincense, ele tem fitoquímicos
que ajudam muito na resposta inflamatória e ele ajuda muito também na questão de regeneração celular. E ele ajuda muito também nessa questão do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. E a ação dele ajudando e apoiando esse sistema ajuda a gente nessa conexão mente-corpo. Então, quando a gente está com o corpo e mente ajustado, obviamente os nossos hormônios vão ter melhor produção. A copaíba, ela auxilia porque ele trabalha nos mesmos receptores endocannabinoides do canabidiol. E foi por isso que ele auxiliou tanto a minha mãe, porque a minha mãe tomava canabidiol, né? Então, essa questão do canabinoide do sistema endocannabinoide ajuda demais no equilíbrio hormonal. O sistema endocannabinoide, ele atua em vários sistemas do nosso organismo. Então, você vê, uma copaíba, tem uma ação anti-inflamatória, relaxante muscular, e ao contrário dos anti-inflamatórios que a gente conhece, ele não estraga o fígado. Porque, assim, eu, como cirurgiã dentista, o que eu mais prescrevia era antibiótico, analgésico e anti-inflamatório, né? Aí a gente já sabe, tomou muito anti-inflamatório, vai ter problema em fígado, rim, em estômago. E no caso dos óleos essenciais, não. O copaíba, ele é hepatoprotetor, ele protege o seu fígado, em vez de estragar o seu fígado, né? Então, assim, ele vai reduzir o estresse, e ele vai melhorar os hormônios e, com isso, também vai também melhorar a recuperação muscular por ser anti-inflamatório. E aqui você vai falar, gente, mas quanto óleo, meu Deus, eu vou ter que ter tudo isso de óleo. A doTERRA facilitou a sua vida, mulher. O que a doTERRA fez? Falei, bom, vamos criar um mix, né, para ajudar essas mulheres. E aí está o Claricalme. Claricalme tem um mix de óleos essenciais de todos esses que eu falei. Ele tem gerânio, salves clareia, erva doce. Ele tem também alguns outros que vão ajudar no estresse e no cortisol, que é o cedro, a lavanda e a bergamota. A bergamota ajuda na sua autoestima. Tem aqui o Ylang Ylang. Então, assim, é um óleo para vocês usarem e ele já vem pronto para uso. Você não precisa ficar pensando, não, eu vou misturar quantas gotas de cada um, não sei o quê. Não, gente, tá pronto. É só abrir e usar. Olha que maravilha, né? Então, mas é só para mulher em menopausa? Não. É para todas as mulheres a partir da sua que já começou a menstruar, já pode usar. Tá? Então, assim, ele é bom para cólica, ele é bom para mudança de humor, ele é bom para essa fase nossa de calor, onde é para tudo. Então, querem uma dica de óleo de mulher? É o Claricalme que eu fiquei sabendo que está na promoção. Aí no finalzinho a gente fala disso aí. Regulação hormonal e mix para libido. O Whisper, esse que eu tenho aqui. Gente, pensa num óleo cheiroso. Eu não uso mais perfume, eu só uso óleo essencial, porque quem precisa de perfume cheio de fitalato, cheio de coisa artificial, cheio de sei lá mais o que faz mal para nossa saúde, quando a gente tem esse óleo que além de tudo, ele traz uma energia, ela traz um empoderamento para a gente, ele traz um apoio emocional, um apoio hormonal, ele é tudo de bom. Traz autoconfiança, a gente se sente com esse óleo, gente. Se vocês ainda não têm convidados, perguntem para quem te convidou, porque, ai, ele é demais, demais. Então, ele tem ylang-ylang, jasmim, sândalo havaiano, que são afrodisíacos naturais. Tem vetiver e sândalo, que eles vão trazer empoderamento e um aterramento. Tem baunilha e cacau para trazer um conforto emocional e um perfume assim dos deuses.
Temos o Passion também, que ele serve para libido. Ele é um óleo essencial do Kit Emotional. Eu usei muito também porque eu estava assim numa fase meio complicada, né? Eu estava cuidando da minha mãe, então às vezes eu estava um pouco desanimada. Então ele traz uma animação, como eu falei, às vezes não é a libido sexual que você precisa, às vezes é um libido para a vida. Você precisa de um ânimo. Então, por conta da canela, do gengibre, da baunilha, do jasmim que tem dentro, ele traz esse ânimo. Ah, ele tem duas versões, a versão em roll e a versão em gotinhas. Contraindicações para esses óleos maravilhosos. Mulheres que têm histórico de tumor hormônio dependente, ou câncer de mama, câncer de ovário, etc. Mas tem que ser hormônio dependente, que tem uns câncer de mama que não é hormônio dependente, elas não devem utilizar nenhum desses óleos. Ai, Célia, jura? E o que que eu posso usar no lugar? Vocês podem usar todas essas opções que vão melhorar a sua saúde emocional e você estando com uma saúde emocional em dia, os seus hormônios começam a se equilibrar, tá? E essa parte emocional a gente vai deixar para uma outra aula. A regulação hormonal do cortisol, que eu falei que o cortisol é o hormônio do estresse. Como o estresse impacta a nossa vida? Quem aí está estressado, né? Nessa nosso mundo, né? Acho que todo mundo tem um pouquinho de estresse. E o cortisol, ele virou um hormônio que está na boca do povo. A importância dele, o que é, quando ele está desregulado, ele é muito importante para o equilíbrio hormonal e a saúde geral de todo mundo, porque ele impacta todos os outros hormônios. Então, imagina, você tá com cortisol elevado, você tá com estresse crônico, não dorme, não come direito, não faz exercício, e aí desregula todo o seu organismo. Como é que você quer ficar bem? Não tem como, né? Então, ele é produzido pelas nossas glândulas suprarrenais e é fundamental para a nossa resposta ao estresse. Qual a relação dele com os outros hormônios? Então, através do eixo HPA, o hipotálamo hipófise adrenal, ele faz parte desse eixo e ele regula a resposta ao estresse. Os desequilíbrios vão levar a gente à fadiga adrenal e à nossa exaustão. Um pouquinho de estresse, tudo bem, mas você ter um estresse crônico, tanto é que hoje tem uma lei que está obrigando as empresas a cuidarem da saúde emocional e mental dos seus funcionários, porque começou a aumentar muito o afastamento de funcionários por questões de estresse, né, de burnout. Então, é uma questão hoje de saúde pública. O cortisol e a progesterona. Altos níveis de cortisol, eles inibem a produção de progesterona, que pode levar a desequilíbrios hormonais, sintomas de TPM e menopausa mais intensa. Se você tem TPM, quando você está com esse cortisol desequilibrado, você vai ficar mais irritada ainda, né? Por isso que é importantíssimo a gente cuidar desse estresse. O cortisol com a testosterona, a mesma coisa. Quando o cortisol está elevado por períodos prolongados, pode reduzir a produção da testosterona. Então, aí você pensa, nossa, minha testosterona está lá embaixo. Aí você fica sem vontade de fazer nada, você fica com fadiga, você fica com com, com baixo, com perda muscular, desculpa, foi isso que eu estava tentando lembrar, com perda muscular. Quando baixa a testosterona, tem perda muscular. Você não consegue ganhar massa, mesmo que você treine igual uma louca, você não ganha massa, porque você está com baixa testosterona, tá? E qual a relação do cortisol com a insulina? O estresse crônico e altos níveis de cortisol podem levar à resistência à insulina. Então, aí vocês lembram que eu falei que a questão da insulina com a testosterona, né? Então, se você está com baixa de insulina, você também não consegue ter uma boa produção de testosterona. Então, gente, está tudo interligado. Tudo interligado.
E os impactos do desequilíbrio sobre a nossa saúde. Então, estresse crônico, os altos níveis vai levar você a ansiedade, insônia, depressão e exaustão. Vai levar você a ganho de peso, acúmulo de gordura abdominal e aumenta os desejos por açúcar. Vai baixar a sua imunidade, porque o cortisol elevado suprime o sistema imunológico, deixando o corpo mais vulnerável a infecções e mais inflamado. Vai te dar fadiga e falta de energia, porque ele está baixando o seu nível de testosterona, né, gente? Como eu falei lá. Então, ele vai levar fadiga adrenal, que vai levar baixa de testosterona, que vai te deixar com fadiga. Mesmo você dormindo várias horas, você acorda cansado. Vai te levar a problemas digestivos, levando a refluxo, gastrite e síndrome do intestino irritável. E como que a gente pode regular esse cortisol de forma mais natural? Os óleos do terra, eles podem regular o cortisol. Ah, desculpa. O cedro, ele ajuda no equilíbrio e relaxamento profundo, ele ajuda lá nos nossos níveis de GABA. A copaíba vai trabalhar no nosso sistema endocannabinoide, reduzindo a inflamação e regulando o nosso estresse. Ele é também relaxante muscular. O Blend Adaptive, ele é excelente para controle do estresse e regulação do nosso eixo HPA. O Balance, todos esses óleos eu vou deixar para uma outra aula que vai falar sobre essa questão emocional, tá? Mas eu vou só citar. O Balance é um que me salvou, e ele, além de ser um blend de equilíbrio emocional, que ele reduz essa oscilação de cortisol, ele também é antialérgico. A lavanda, ela é muito conhecida por sua ação calmante e ansiolítica. E outras estratégias naturais para regular o nosso cortisol. Dormir. Então, nesse momento, os nossos óleos essenciais vão te ajudar muito. Você coloca o difusor ali, com óleo essencial, que vai te ajudar a entrar em sono profundo. No outro dia, você já acorda outra pessoa, né? Você fazer um exercício físico moderado. Então, nós temos óleos que vão te dar motivação para fazer esse exercício físico, uns óleos que vão ajudar a abrir as suas vias aéreas, ter uma alimentação balanceada. Temos óleos também que ajudam você a temperar a sua comida, né? Olha, vídeo tomilho, temos óleo de alecrim, temos óleo de orégano, ajuda a saborizar, então você vai ter mais prazer em comer comida saudável e tirar um pouco dos ultraprocessados da sua vida. E gestão de estresse, os nossos óleos também podem ajudar na questão do estresse. E qual a importância de você ter uma vida mais saudável? É você conseguir regular esse cortisol e, regulando o cortisol, todos os outros hormônios também, aos poucos, vão ficar regulados. Então, ele é fundamental para o equilíbrio emocional e da saúde geral do seu corpo. Então, se ele tiver muito alto ou muito baixo, ele vai afetar todo o seu corpo. E os nossos óleos essenciais, como vocês puderam ver, eles são uns aliados fortíssimos, maravilhosos para o nosso estilo de vida. Ser do terra não é só usar óleo essencial. Ser do terra é adotar uma vida, um estilo de vida mais saudável. Quando a gente entra na do terra, a gente começa a comer melhor, a gente começa a fazer exercício físico, porque a gente vê o quanto isso é importante. E ele pode ser um excelente suporte para manter esses hormônios em equilíbrio. Eu agradeço a atenção de vocês nessa noite. Aqui estão o meu Instagram e o meu contato, e fico à disposição para falar com vocês, se vocês quiserem. Gente, que aula foi essa? Uau, Célia, parabéns, parabéns, foi incrível e obrigada, né, gente? Olha só, agradeço aqui em nome de todo mundo, tenho certeza o quanto que
de conhecimento que você trouxe pra gente, o quanto que você impactou aqui pra gente. Anotei muita coisa, já estou aqui rodeada de óleos essenciais. Conforme você foi falando, já fui querendo sentir o cheiro de novo. O despertante também é um dos meus prediletos, tá, gente? Quem nunca sentiu, experimenta, porque de fato, muito bons. E todo o conhecimento que ela trouxe aqui pra gente, né? De testosterona, de cortisol, enfim, olha o que a gente teve aqui hoje, gente. Então, você que é convidado, conversa com a pessoa que te convidou. Nós estamos com promoção de dois óleos essenciais, o Claro e Calme, que é, resumindo tudo que a Célia falou hoje, estamos com promoção, e o Gerânio, que é um outro óleo também para mulher, tá? Então, conversa com a pessoa que te convidou, veja o que fez mais sentido e, de fato, experimente os óleos, tá? Que vai mudar mesmo a sua vida. Certo? Gente, é isso então, Celinha, muito obrigada. Gabi, muito obrigada. É sempre um prazer estar ao seu lado. Você é maravilhosa. E a gente tem um ritual aqui, gente. No final, a gente tira uma foto. Então, vou convidar todo mundo a pegar o seu óleo essencial predileto. Eu estou aqui com o meu Whisper Touch. Coloque um coração na tela. Temos duas telas, tá? Então, vou tirar a primeira tela aqui. Primeira tela, um, dois, três e já. Só ver como saímos, só um minutinho.